Você já parou para pensar por que todo mundo está de olho na chamada revisão da vida toda e principalmente no que está acontecendo dentro do STF? Pois é, meus amigos, o assunto voltou com força total. E a grande pergunta que não quer calar é: cadê a publicação do acórdão da ADI 2111? Será que isso vai mudar de vez o destino dos aposentados e pensionistas do Brasil? E antes de qualquer coisa, já deixo claro, não estamos falando apenas de detalhes jurídicos complicados, mas sim de algo que pode mexer com a vida de milhares de pessoas. Afinal, a diferença entre a ata de julgamento, a decisão e o acórdão pode parecer apenas burocracia, mas na prática pode significar meses ou até anos de valores que você tem direito a receber. Essa é a razão pela qual cada movimentação do STF gera tanta expectativa, porque não se trata de teoria, mas de efeito real na vida de quem depende desse reconhecimento. Muita gente me pergunta, mas afinal, por que tanta insistência nessa questão da revisão da vida toda? Não seria mais fácil deixar isso para lá e seguir em frente? A resposta é simples. Estamos falando de um direito legítimo de aposentados e pensionistas, que trabalharam a vida inteira e contribuíram com o sistema. Ignorar isso seria o mesmo que aceitar perder aquilo que já foi conquistado com suor e esforço. E a revisão da vida toda não está sozinha nessa luta. Paralelamente, existem outras causas tão importantes quanto revisões de aposentadoria em diversas modalidades, auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e o benefício de prestação continuada, o BPC. Todas essas questões envolvem direitos que muitas vezes ficam escondidos atrás de processos complexos e decisões judiciais que poucos entendem. O que precisamos ter em mente é que nenhuma dessas batalhas avança sem mobilização. Já houve situações em que era necessário reunir milhares de assinaturas para levar uma proposta ao Senado. No entanto, a adesão ficou muito abaixo do esperado. Isso fragiliza a causa, porque passa a impressão de que os próprios aposentados não estão engajados. E quando não há engajamento popular, o apoio político também desaparece. Por isso, reforço sempre: cada voz é importante. Cada participação conta. É a união que mostra a força dessa luta e dá condições de enfrentar os interesses contrários dentro e fora dos tribunais. Agora vamos direto ao ponto que gera tanta dúvida. Qual é a diferença entre decisão, ata de julgamento e acórdão? Parece tudo a mesma coisa, mas não é. E entender isso é fundamental para quem acompanha a revisão da vida toda. Primeiro, temos a decisão. Ela acontece no dia do julgamento, seja no plenário físico, seja no plenário virtual do STF. É o momento em que os ministros votam e definem o resultado. Mas esse é apenas o início. Depois vem a ata de julgamento. Pense nela como um resumo do que foi decidido. É uma certidão publicada no Diário Oficial para registrar oficialmente que o julgamento ocorreu e qual foi o dispositivo final da decisão. Porém, ela não traz toda a fundamentação, apenas a parte final, de forma bem curta e objetiva. Por fim, temos o acórdão, que é o documento completo. Nele, aparecem os votos dos ministros, as justificativas, os argumentos que sustentaram a decisão. É o acórdão que realmente mostra os fundamentos jurídicos e abre prazo para novos recursos. E por que isso importa tanto? Porque em processos como a revisão da vida toda, cada uma dessas etapas pode gerar consequências práticas. A ata, por exemplo, já pode ser usada em certas situações processuais, como quando se discute a partir de qual data contar os atrasados. Alguns ministros e até mesmo o INSS já se apoiaram na data da ata de julgamento para fixar limites. Já o acórdão vai além de também poder influenciar nessa contagem de prazos, é ele que mostra exatamente qual foi a linha de raciocínio do STF. Ou seja, é nele que conseguimos entender até onde a decisão pode afetar quem já entrou com a ação ou quem ainda pretende entrar. Chegamos então ao ponto crucial, porque todo mundo está aguardando ansiosamente a publicação do acórdão da ADI 2111. Em primeiro lugar, porque é nesse documento que veremos de forma detalhada quais fundamentos o Supremo utilizou para chegar à decisão. A ata já mostrou o resultado, mas o acórdão é o que realmente abre a caixa preta do julgamento, revelando cada argumento que sustentou a posição dos ministros.
Em segundo lugar, o acórdão pode definir algo extremamente prático, a data de referência para calcular os atrasados. Dependendo se o marco será a data da decisão, da ata ou do acórdão, isso pode significar milhares de reais a mais ou a menos no bolso do aposentado. É por isso que a discussão sobre prazos nunca é apenas burocracia. Quando mexe no bolso, o impacto é direto. Outro ponto essencial é que a publicação do acórdão abre oficialmente prazo para a interposição de novos recursos. E aqui entra a grande dúvida. Será que ainda cabem embargos ou é melhor deixar o processo encerrar de vez? Do ponto de vista técnico, sim, seria possível apresentar um novo embargo de declaração. Mas existe o debate sobre se isso realmente traria benefícios ou apenas prolongaria uma disputa que, no fim, poderia não mudar nada no mérito. De qualquer forma, enquanto não houver a publicação do acórdão, seguimos em um limbo jurídico. Sabemos o que foi decidido, mas não temos a versão completa e definitiva da decisão escrita. É por isso que a expectativa é tão grande, porque somente com esse documento publicado será possível avaliar com clareza os próximos passos da revisão da vida toda. Um ponto que gera muita confusão é a questão dos terceiros embargos de declaração apresentados no processo. O que muita gente não percebe é que nesses embargos, o STF não analisou o mérito da modulação de efeitos. Isso é fundamental de entender. Vamos simplificar. Quando o Supremo negou os embargos, não disse sim nem não sobre o ponto central. O que aconteceu foi uma negativa baseada em questões processuais, sem entrar no conteúdo. É como se você colocasse uma regra dentro de casa. Seu filho precisa pedir permissão com um dia de antecedência para sair à noite. Aí ele chega no sábado de manhã e pede para sair no mesmo sábado à noite. Você nem chega a avaliar se o lugar é perigoso, se os amigos são confiáveis ou se vai de carro ou de ônibus. Você simplesmente nega porque ele não respeitou a regra de pedir no prazo certo. O mérito da saída sequer foi discutido. No caso dos embargos, foi exatamente isso que aconteceu. O Supremo rejeitou sem analisar a modulação de efeitos, ou seja, sem discutir se os aposentados que já haviam entrado com ações teriam ou não direito aos valores retroativos. Isso significa que, embora o recurso tenha sido negado, o mérito continua em aberto para futuras discussões. E por que isso é importante? Porque abre margem para que o tema 1102, que trata diretamente da revisão da vida toda, ainda seja impactado por novas análises. Nada foi fechado de maneira definitiva quanto à extensão dos direitos já reconhecidos. Em outras palavras, a porta não está trancada. Ela permanece entreaberta. Agora que você entendeu a importância da publicação do acórdão da ADI 2111, vem a pergunta que está na boca de todo mundo. Vale a pena insistir em mais um recurso ou é melhor deixar a ADI morrer e focar de vez no tema 1102? Acredite, essa é uma das discussões mais estratégicas nos bastidores de quem luta pelos direitos dos aposentados. Existe uma corrente de pensamento que diz: já deu, a ADU 211 cumpriu seu papel. Agora é hora de encerrar esse ciclo e colocar todas as energias no tema 1102. Esse grupo entende que insistir em novos embargos de declaração, mesmo sendo tecnicamente possível, não traria benefícios reais. Apenas adiaria uma decisão que já está formada politicamente dentro do STF. Para essa linha de pensamento, continuar esticando a corda com novos recursos pode até enfraquecer a imagem da luta, passando a impressão de que os aposentados estão tentando reverter algo já decidido, quando, na verdade, a 211 não tem mais espaço para avançar no mérito. Além disso, essa corrente reforça que, ao deixar a ADO encerrar, o debate se concentra exclusivamente no tema 1102, que é onde a luta está ativa, viva e onde realmente se pode conquistar mais vitórias concretas. Em resumo, menos dispersão, mais foco onde ainda dá para ganhar. Mas será que é só isso mesmo? Do outro lado, temos quem defenda a seguinte estratégia: usar os recursos não necessariamente para vencer, mas para ganhar tempo. E qual seria o objetivo desse tempo extra? Aguardar a posse do ministro Edson Fachin na presidência do STF.
marcada para 29 de setembro de 2025. A lógica aqui é muito simples. Fachin já demonstrou, em outras decisões, uma postura favorável ao direito dos aposentados. Inclusive, foi voto vencido contra a modulação restritiva que tentou cortar o direito retroativo de quem entrou com ação judicial. Com Fachin à presidência, existe a expectativa de uma mudança no ritmo dos julgamentos, na prioridade dada a temas sociais e, quem sabe, até na forma como o STF trata a revisão da vida toda, ou seja, o quarto embargo de declaração, mesmo sabendo que pode ser rejeitado, seria uma ferramenta estratégica, não jurídica. Seria como dizer: olha, vamos segurar esse jogo até que um juiz mais sensível à nossa causa esteja no apito. E olha que o tempo é curto, faltam só 2 semanas para essa troca de comando. Então, para quem defende essa linha, vale sim tentar mais uma cartada, mesmo que só para manter o processo em aberto. E onde entra o tema 1102 nessa história? Importante lembrar, a ADI 2111 e o tema 1102 estão interligados, mas não são a mesma coisa. Na ADI, estamos numa posição de defesa, tentando impedir retrocessos. Já no tema 1102, a situação é diferente. Estamos atacando, buscando garantir que a decisão original sobre a revisão da vida toda seja respeitada e aplicada. E é aí que o jogo muda de figura, porque se deixarmos a ADI ser encerrada agora, sem mais recursos, a leitura do STF pode ser: acabou, não tem mais contestação. A tese da modulação prevaleceu. Agora, se interpusermos um novo embargo, ainda que ele não seja aceito, isso demonstra resistência jurídica e política. Mantém o assunto vivo no tribunal e impede que os efeitos sejam fechados por completo. É a típica estratégia de contenção de danos. Você não vai virar o jogo com o embargo, mas pode evitar que o adversário faça o gol da vitória antes do juiz apitar o fim. E você, de qual lado está? Esse é o momento de refletir. Deixar a ADI 2111 encerrar de vez pode trazer paz para focar no que realmente importa. Mas insistir em novos recursos, ainda que com poucas chances de sucesso, pode ser uma jogada inteligente para ganhar tempo até uma possível virada com o novo comando do STF. E vamos combinar, o que está em jogo não é pouca coisa. Estamos falando de milhares de reais em atrasados, de direitos garantidos por decisão judicial, mas que estão sendo travados por manobras e burocracias. Por isso, quero saber a sua opinião. Bom, você acha que devemos insistir em novos embargos para ganhar tempo até o Fachin assumir? Ou seria melhor encerrar logo esse capítulo e colocar toda a energia no tema 1102? Comenta aqui embaixo, porque sua opinião é muito importante. E se você chegou até aqui, já aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com outros aposentados e pensionistas. Gente, por aqui, assinar a ideia legislativa no link do comentário fixado e, claro, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar de olho nos bastidores do STF, da AGU e dos ministros. Tudo para que você fique sempre informado e preparado para defender seus direitos. A luta não para aqui, e se depender de mim, a voz dos aposentados não vai ser silenciada. Fiquem com Deus, muita força, muita fé e até a próxima. ADI 2111, a parte que eles não querem que você saiba.